Gente, na dinâmica de hoje nós vamos falar sobre o embaraço. Esse barbante ele representa a nossa vida. Quando nascemos com um papel em branco e durante o nosso crescimento devemos tomar decisões, tomar atitudes em certas situações da nossa vida que vão influenciar os nossos próximos passos. Só que quando a gente toma uma decisão pela nossa própria cabeça, não com entendimento na palavra e não com a ajuda do Espírito Santo, não com Deus nos guiando, a nossa vida, que era reta, a nossa vida vira um embaraço. E a gente toma a primeira decisão, não uma decisão boa, torna um nó. E assim por diante, a gente às vezes tenta consertar pela própria cabeça e cria mais um nó. E quanto mais a gente tenta consertar, a gente tenta tomar decisões por nós mesmos, a nossa vida vai piorando, a nossa vida vai se tornando um bolo só, como esse barbante, que agora parece que não tem mais jeito para ele. E muitas vezes a gente pensa que não tem mais jeito para a nossa vida. Nossa vida está desse jeito, nossa cabeça fica desse jeito. A gente não sabe mais para onde correr, mais o que fazer. Só que no momento que a gente se encontra, tem um encontro verdadeiro com Deus, que a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, Ele começa a nos ajudar. A gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo e Ele começa a dar as setas, o direcionamento para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, para consertar tudo isso que nós mesmos cometemos, nós mesmos fizemos. Deus é tão bondoso que o erro que não foi Ele que cometeu, Ele vem para curar, Ele vem para transformar de volta a nossa vida como no início. E assim é a nossa caminhada com Ele. Olá, estamos aqui mais uma vez com a graça do Senhor Jesus e hoje nós vamos fazer um culto doméstico e na mesa com o Espírito Santo. Vamos dar início com o nosso quebra-gelo e agora nesse momento com o louvor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Teu filho amado, para nos salvar, te perdoar, a cruz morrer, pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega a hora em que a morte enfrentarei. Sim.
na glória, meu Jesus, que vive estás. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado em todo o tempo. Agora nós vamos dar início à palavra. Nós fizemos um estudo, fizemos um esboço e hoje a palavra, o estudo é o que está embaraçando a sua vida, o que embaraça a nossa vida. A palavra em Hebreus 12, a parte B do versículo fala assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí fala, o embaraço é um empecilho, é algo que atrapalha e impede a nossa progressão, o nosso progresso da caminhada, seja em qualquer área da nossa vida. É como se fosse assim, uma pedra dentro do sapato, sabe? A gente anda, mas se incomoda, algo incomoda, nos atrapalha, nos puxa para trás, sabe? Algo puxando para trás. Às vezes, só atentamos para o pecado, mas veja o que diz o versículo, que também devemos deixar todo o embaraço, pois no embaraço é só assim, coisa mínima para a gente cometer o pecado. O escritor de Hebreus compara a vida cristã a uma corrida. Quando um atleta vai correr, ele tem que estar em forma, usar roupas leves, tem que haver um preparo físico para que nada atrapalhe a sua caminhada. Não pode haver nenhum embaraço em seu caminho, senão ele perde a corrida. Não sei se vocês já viram quando tem aqueles corredores que tem aqueles obstáculos e eles têm que estar tão bem preparados para pular aqueles obstáculos, né? É mais ou menos assim, desse jeito. De tal forma, somos nós. Temos de correr para o alvo e remover todos os embaraços que aparecem em nossos caminhos. Senão, atrapalhará a nossa corrida, que é rumo ao céu. A nossa corrida, todo o nosso trabalho aqui na Terra, nós trabalhamos por um alvo, que é o reino dos céus. Temos que vigiar, pois o embaraço pode estar entranhado em nós e até já nos acostumarmos com ele.
Eu acredito que essa é a pior coisa que pode acontecer com a gente. As coisas vão acontecendo, vai embaraçando, e a gente não sabe como se embaraçar, não sabe o que fazer, aí acostuma. Aí isso daí é difícil, é complicado. Não devemos esquecer o que diz o apóstolo Paulo. Aquele que milita não pode se embaraçar com negócio nenhum desta terra. Na verdade, esse que milita é a pessoa que governa, sabe? A pessoa que está trabalhando, uma pessoa, nós não podemos, né? Pessoas que, de certa forma, são líderes, né? Governantes. Quando eu falo governante, é quem governa a sua própria vida. Por exemplo, nós somos, o nosso trabalho secular é comércio, então a gente governa naquele comércio. Então a gente não pode se embaraçar lá, porque senão nós dependemos de lá para comer. Já pensou a gente embaraçado, não conseguir vender nada? Porque estamos embaraçados, não estamos atendendo bem. Então é mais ou menos isso, militar, né? Governar. Está escrito em 2 Timóteo 2,4. Aquele que milita não pode se embaraçar com negócio algum nesta terra. Olha só como é, né? Bem direcional para nós. Alguns embaraços que podem estar atrapalhando a sua vida. Os afazeres domésticos. Geralmente nós mulheres, né, cuidamos muito da casa, do cotidiano, e às vezes nós nós damos mais atenção a esse trabalho do que qualquer outra coisa. Aí às vezes a gente deixa as coisas, vamos supor assim, nós damos muita atenção para o trabalho, e às vezes deixa de fazer um trabalho na igreja, ou sair com o esposo da gente, ou dar atenção para o filho, né? Aí a gente vai se embaraçar ali. Porque quando a gente vai ver, os filhos já estão passando por uma dificuldade, já estão embaraçados na área deles. Aí a gente vai ter que, meu Deus, agora o que eu faço? Se eu já estou tão acostumada a fazer isso, eu tenho que ajudar meu esposo, meus filhos, né? Ou no meu trabalho, por dar atenção só àquela coisa, né? Devemos sim cuidar bem de nossas casas, devemos sim, mas a palavra de Deus fala assim, que há tempo para tudo debaixo do sol. Então, para nós não estarmos embaraçados, nós temos que saber separar uma coisa da outra, sempre. Amém? Amém. Temos que saber conciliar ambas as coisas para que isso não se torne um embaraço e deixamos de receber as bênçãos de Deus. Pode até assim parecer uma coisa estranha, mas quando a gente está bem alinhadozinho é que nós recebemos as bênçãos de Deus. Quando tudo está alinhado, como Deus gosta. Porque às vezes a gente está fazendo só os negócios da casa, né? Só a casa, mas estamos desalinhados com o que eu já falei, com o marido e com os filhos, ou com o nosso trabalho. Aí a gente, em vez de receber a bênção, a gente só fica reclamando, só recebe coisas, cada vez coisas mais ruins. Poxa, eu fiz isso, não deu certo, era para ter dado certo, mas porque tem algo desalinhado. Quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, a Marta estava muito atarefada. Ela estava muito embaraçada com os afazeres do lar. E estava perdendo a melhor parte, olha só, da qual Maria não abriu mão, que era estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Jesus chamou a atenção de Marta pela inversão de valores dela. Não que Marta não estivesse fazendo certo, ela só naquele momento inverteu os valores. Ela estava fazendo certo, mas para aquele momento, não. Naquele momento ela tinha que estar igual Maria, aos pés de Jesus. Olha quem ela estava recebendo na casa dela. Já pensou? Você já pensou que está recebendo Jesus na sua casa?
A gente deixa tudo para estar ali com o mestre. Costumes e tradições meramente humanas. Existem muitas denominações que consideram os outros por usarem determinados tipos de roupa, maquiagem, etc. Essas coisas também, para muitas outras pessoas, é um tipo de embaraço, né? Então, nós temos que meditar na palavra que fala em Mateus 7:1, tá? Leia aí. Não julguem para não serem julgados. A palavra fala em Mateus 7:1 que nós não podemos julgar para não sermos julgados, mas aquele julgamento de condenação, sabe? Às vezes nós julgamos pela palavra de Deus, né? O que Deus fala no nosso coração, e a gente leva essa palavra para falar com o irmão. Mas não assim aquela palavra de sentença, julgamento sentencial. Não, Jesus não gosta disso, é um embaraço. Gente, isso embaraça muita gente mesmo. Cuidado com a trave do teu olho e não fica olhando o cisco que está no olho do teu irmão, né? Às vezes a gente olha muito o cisco que está no olho do irmão e no nosso tem uma trave grande, terrível. Jesus nos advertiu sobre isso. Outro costume bem comum que se torna um embaraço é da pessoa que só vai aos domingos na igreja. Ela vai dar continuidade. A pessoa que só vai aos domingos na igreja, ela não tem um firmamento, né? Ou ela só vai aos domingos na igreja, principalmente quando é culto de Santa Ceia. A pessoa às vezes falta no mês, normalmente tem 4 domingos. A pessoa falta 2 domingos, só que um especial ela não falta porque é a Santa Ceia. E ela só vai nele porque é um dia especial. Sim, é um dia especial, só que a gente não deve deixar de ir nos outros. Devemos ir também nos outros, devemos ir na Santa Ceia, não devemos faltar a Santa Ceia, isso é um fato, não devemos faltar a Santa Ceia, porque quando o domingo de Santa Ceia, a gente participa entre irmãos, como se estivéssemos na mesa, compartilhando o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo, que nos lava, que foi o sangue que tirou o pecado do mundo, então é o que nos limpa. É como se a gente estivesse num dia de limpeza profunda, que às vezes a gente erra, é normal, o ser humano erra, todo ser humano erra. Porém, nós, seguidores de Cristo, nós que amamos ao Senhor, eles nos dão o perdão. Ele oferece perdão para todos e nós aceitamos esse perdão, né? Aceitamos sermos perdoados por Ele e aceitamos sermos purificados por Ele. E deixamos esse pecado de lado, não cometemos mais, né? Tais pessoas estão se embaraçando com as coisas deste mundo. Em todos os cultos temos de estar nos átrios do Senhor, o adorando na beleza da sua santidade. O culto, ele nada mais é do que adoração ao Senhor. Não é para nós. O culto não é para o pastor, não é para os obreiros, não é para os membros, é para o Senhor. A gente vai no culto para adorar a Deus, exaltar o seu nome, principalmente todo mundo junto, é a coisa mais linda, Deus vendo seus filhos o adorando em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, é maravilhoso, alegra o coração de Deus. Amém. O salmista disse: preferi estar à porta da casa de meu Deus do que habitar na tenda da impiedade, mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Vale muito mais a gente estar um dia nos átrios do Senhor do que em qualquer outro lugar. Às vezes a gente deixa de ir no culto porque está cansado ou porque estreou um filme novo e está fazendo sucesso, e a pessoa, ao invés de ir para a igreja, vai para o cinema para assistir esse filme. Não que ir para o cinema é pecado, não quero dizer isso, mas
a partir do momento que a gente deixa Deus de lado para fazer um desejo da nossa carne, a gente não está priorizando Ele. É como se Deus não fosse a nossa prioridade aqui na Terra. É como se as outras coisas fossem prioridades. E isso acaba tornando um embaraço. Porque depois do primeiro deixar Deus de lado para fazer qualquer outra coisa, a gente não vai pensar mais duas vezes em fazer isso de novo. E isso acaba se tornando recorrente na nossa vida. Até que aos poucos a gente vai se afastando e não percebe que está se afastando de Deus. Não percebe que está deixando de estar no átrio dele, né? Não percebe que o Espírito Santo se apartou da gente, sabe? E muitas vezes a gente até continua indo para a igreja, só que a gente para de sentir as coisas, a gente para de receber a palavra de Deus, a gente para de ouvir a voz dele e a gente não percebe, até a gente só vai perceber quando já está no embaraço tão grande que a gente cai a ficha. Meu Deus, quanto tempo que eu não leio a Bíblia e sinto o Espírito Santo comigo, quanto tempo que eu não louvo ao Senhor e sinto teus braços me aconchegando. Quanto tempo que eu não vou na igreja em um culto em que eu saia de lá chorando, mas chorando de alegria por ter te adorado, ou às vezes chorando por ter recebido uma palavra que era naquele momento que estava trazendo cura, que estava trazendo libertação. A gente realmente só percebe que a gente está longe de Deus quando a nossa vida já está um caos, quando já está tudo muito na nossa mente perdido. E nesse momento não é o momento da gente dizer Deus não vai me aceitar, não é o momento de dizer então não vou mais porque Deus já deve estar cansado de mim. Não, é nesse momento que a gente deve voltar para os caminhos do Senhor e voltar para os atos dele e clamar a ele e dizer: Pai, me perdoa, Pai, me ajuda, eu quero voltar aos teus caminhos, eu quero voltar a ouvir a tua palavra, eu quero voltar a sentir o Senhor, eu quero voltar a andar com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele também disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos de ir à casa do Senhor com alegria, não por obrigação ou por desencargo de consciência, e nem para agradar pastor ou quem quer que seja. Isso é uma grande verdade. Às vezes, a gente vai para a igreja como desencargo de consciência, tipo, eu pequei essa semana, eu vou para a igreja para pedir perdão, para Deus me perdoar e tudo mais. Aí vai para a igreja, aí tem aquele momento, volta para casa, aí comete de novo. Ou às vezes passa um mês sem ir para a igreja, aí pensa, nossa, eu fiquei um mês sem ir para a igreja, não, eu vou, para as pessoas saberem que eu ainda estou na igreja, para as pessoas não pensarem que eu me desviei, porque muitas vezes a gente vai no pensamento das pessoas, a gente vai pensar, nossa, eu faltei tal dia, o pessoal deve achar que eu voltei para o mundo, que eu me desviei de vez. Não, eu tenho que ir para mostrar que eu tô lá. Ou no meio do louvor, da adoração, a gente às vezes começa a chorar e aquilo é só algumas lágrimas que realmente por causa da emoção, e a gente faz tudo aquilo, mas a gente ergue os braços, a gente dança, a gente faz todo aquele movimento, mas Deus sabe que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não foi realmente o Espírito Santo nos movendo, que foi da gente, muitas vezes para querer aparecer, porque estão filmando, então as pessoas têm que ver que eu sou da igreja, que eu sou cristão, que eu sou crente. Isso não é uma coisa que agrada a Deus. Ou a gente querer se mostrar para o pastor que a gente sabe a Bíblia, não só pastor, mas qualquer outro irmão. Isso também não é o tipo de coisa que agrada ao Senhor. O Senhor quer que sejamos sinceros. Às vezes a gente julga uma pessoa que fala assim, Senhor, eu errei, Senhor, eu sou o maior mentiroso, Senhor, me perdoa por mentir, A gente julga um ladrão por se converter. Quantas pessoas já não vi julgando pessoas que estavam na cadeia, que se converteram e saíram lá da cadeia, tiveram uma vida diferente, só que as pessoas em volta continuam olhando com olhar de julgamento e pensando, esse aí não mudou, esse aí só está fingindo que mudou, mas certeza que vai cair de novo, certeza que vai voltar a roubar.
Então, a gente não deve ter esse olhar de julgamento com as pessoas e não devemos nos importar com esse olhar de julgamento das pessoas. A gente deve olhar sempre para Deus, sempre buscar o que Deus pensa da gente, não o que as pessoas pensam da gente, porque muitas vezes você vai estar fazendo o que Deus mandou, que o Espírito Santo está incomodando você e as pessoas vão falar, isso aí não vai dar certo, isso aí não é de Deus não, isso aí é algo que, não sei não, essa pessoa está ouvindo outras vozes, está ouvindo outras coisas, sabe? E é o próprio Deus. Então, não vamos nos importar com esse tipo de fala. Se você tem a certeza que Deus lhe chamou, que Deus está incomodando, que é algo que queima no seu coração, que o Espírito Santo sempre fala com você, sempre vá em frente, sempre. E sempre vá agradar a Deus. Vamos para a igreja para agradar a Deus. Vamos fazer um culto de ação de graças para agradar a Deus, para agradecer a Deus por toda a bondade e misericórdia que Ele tem sobre a nossa vida. Amém? Amém. Trabalho secular. Conheci um homem que declarou: Deus tem me abençoado tanto, me deu um trabalho que ganho muito bem. Abençoou-me tanto que não tenho tempo nem para ir à igreja. Pobre coitado, está enganado. Esse emprego não foi Deus quem lhe deu. Foi sua própria capacidade, poder de escolha, ganância ou até mesmo um prato do diabo. Seja lá o que for, menos Deus. Eu conheço a história de um homem que ele recebeu uma proposta de emprego, só que era numa outra cidade, e ele era obreiro da igreja. E ele chegou para o pastor, para conversar com o pastor, né, para receber um direcionamento. Que é importante a gente receber direcionamento da nossa liderança. Mas primeiro orar a Deus, depois conversar, né, ter o direcionamento da nossa liderança. E a primeira coisa que o pastor perguntou foi se tinha a igreja que ele frequenta nessa cidadezinha, ou se tinha alguma outra igreja. E esse rapaz falou que não tinha, que era um interior onde não tinha uma igreja, sabe? Não tinha, era uma cidadezinha pequena, então não tinha. E o pastor falou assim: então, irmão, não é uma escolha que não é um prato que Deus está lhe oferecendo, porque Deus não vai lhe tirar de um local que você tem um local específico para você adorar Ele, que tem um local onde te acolheu, um local que cuida de você e que lhe ajuda a servir a Ele, para colocar um local onde não tem um local para você adorar Ele. E esse irmão ficou pensativo e ele acabou não aceitando essa proposta. Tem pessoas também que são chamadas, né, para locais para abrir uma igreja. Não tem, eles são chamados para abrir. Só que nessa história, ele não tinha sido chamado para abrir uma igreja. Tanto é que é uma coisa que nem se passou pela cabeça dele em abrir uma igreja. Não foi. A proposta era muito boa. Uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. Quando a proposta é muito boa, só que, por um lado, ela é boa, e pelo outro, ela vai nos afastar da nossa família e nos afastar de Deus, devemos recusar esse tipo de oferta. Ela pode ser a maior oferta de todas. Trabalhar numa multinacional, mas se ela vai te tomar o tempo de estar em casa com sua família, de estar na igreja adorando ao Senhor, vai tirar seu tempo de oração diário, não é uma boa escolha para a sua vida, porque no presente é uma boa escolha, mas o futuro é um futuro trágico, é um futuro que a pessoa nem pensa no futuro, só pensa no agora. Devemos sempre pensar no futuro. Essa escolha, ela vai interferir o quanto na minha vida, ela vai me atrapalhar o quanto. Amém. Entenda que Deus nunca te dará um emprego que te afaste dos seus atos, da sua casa. Ele estaria contrariando a sua própria palavra que nos manda congregar. Deus sabe que precisamos trabalhar e com o suor do nosso rosto ganhar o pão.
Ele abre uma porta de glorificação ao seu nome, uma porta que não nos impeça de estarmos na sua casa, e não uma porta que nos afaste da sua presença, porque uma brasa fora da fogueira, a tendência dessa brasa é esfriar e se apagar. Nós somos como brasas. Se estamos longe da fogueira, a gente se apaga. Se estamos dentro da fogueira, o fogo ele não se apaga. Por isso é importante a gente congregar, não só para adorar a Deus, mas para estarmos em comunhão com nossos irmãos, com outras brasas. Nós estando em comunhão com outras brasas, o fogo não se apaga. Aí a pessoa fala, mas a igreja me feriu. Sabe, tem uma passagem que fala de um cego, o nome cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho e Jesus estava passando e uma grande multidão seguia Jesus. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que seguia Jesus mandava esse cego calar a boca, para ele não importunar o mestre. Só que quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouvindo, porque Jesus ouviu, ele tinha uns ouvidos atentos, Jesus tem uns ouvidos atentos aos seus filhos. Ele pediu para que essas pessoas que mandaram esse cego calar a boca o trouxessem até ele. O que essa passagem nos diz? A igreja, muitas vezes, ela nos fere, porque a igreja é composta de seres humanos, e ser humano, ele não é perfeito. Uns acham que são perfeitos, só que nenhum ser humano é perfeito. Então, a igreja que muitas vezes nos fere é a mesma que vai pegar a gente, que Jesus vai falar assim, traga meu filho até mim, que vai pegar a gente e vai levar até o Senhor para uma cura, para uma libertação, para uma ajuda. Então, muitas pessoas saem da igreja com esse questionamento, porque a igreja me feriu, eu não volto mais na igreja. Tem uma frase que diz que quem sai da igreja por pessoas nunca esteve na igreja por Cristo Jesus, nunca esteve por Deus, estava só pelo homem. Se a gente for pensar nisso, era a mesma coisa que a gente falar para Pedro não servir mais a Deus por causa de Judas, porque Judas traiu Jesus. E olhando por esse lado assim, Judas traiu Jesus, você pensa, meu Deus, se um homem que estava andando com um mestre o tempo todo teve essa audácia, porque de certa forma a gente muitas vezes fica com raiva de Judas, tipo, como é que ele pôde fazer uma coisa dessas, como é que ele pôde trair o mestre, como é que ele pôde trair Cristo que ajudava ele, Cristo que ensinou o caminho para ele. Se Pedro tivesse esse pensamento, ele tivesse desistido, não tivesse, olha o que ele teria perdido, o tanto de igreja que Pedro era como uma rocha, tanto é que Jesus mudou o nome dele para significado de pedra, né? Pedra, e ele fundou igrejas. E até hoje a gente lê a Bíblia, se a gente lê essa palavra, é por causa de Pedro, é por causa de João, é por causa dos apóstolos, é por causa dos próximos, porque é como se fosse uma pirâmide. Jesus começou com né? Com Jesus. Aí ele foi chamando um a um, fez 12 discípulos. Dos 12 eles fizeram outros discípulos e assim por diante até chegar em nós. É como uma escada. Então é necessário que estejamos em comunhão uns com os outros, mesmo que muitas vezes nos machuque, mesmo que uns ou outros acabem nos machucando, mas é necessário que a gente esteja unidos e no propósito de Cristo, no propósito do Senhor. Como estamos nos últimos dias, e o que mais nós clamamos nos últimos dias é Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E que estejamos sempre nesse propósito de clamar ao Senhor e estejamos nos curando, nos limpando dia após dia para que não fiquemos, porque não adianta a gente clamar Maranata, hora vem, Senhor Jesus, se a gente ainda continua sujo, se a gente continua sem querer nos limpar, sem querer o perdão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a nossa vida é feita de escolhas. Josué disse para o povo: escolheis hoje a quem servis, se ao Senhor
ou aos deuses que serviram vossos pais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Ao Senhor, não tem Jesus. Josué, ele foi bem direto. Devemos andar em união, sim, só que o povo, eles estavam divididos. Eles queriam adorar outros deuses, eles não queriam mais adorar o Senhor. E Josué, ele foi firme. Ele falou assim: hoje vocês escolhem quem vocês querem adorar. Vocês podem escolher adorar os deuses de vossos pais, porque eles estavam no Egito, então os deuses do Egito acabaram se tornando os deuses do povo de Israel. E ele falou assim: vocês podem escolher que Deus vocês querem adorar. Se é o Deus de vossos pais, se é o Deus do povo dos amonitas. E ele falou assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tipo assim, ele falou: eu amo vocês são o meu povo. Só que vocês não estão indo de acordo com o Deus Todo-Poderoso. Então eu não vou seguir vocês. Vocês podem escolher onde vocês quiserem ir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E ele foi firme. E nós devemos ser firmes com isso. Se tem alguém na nossa vida que está tentando nos tirar do caminho de Deus, que está tentando nos fazer adorar outros deuses, devemos ser firmes e falar assim: você escolhe o seu Deus. Deus lhe abençoe. Porém, eu e minha família, eu servirei ao Senhor Jesus, servirei ao Deus Todo-Poderoso. Não troque Deus por nada nesse mundo, por ninguém. Amém. Glória a Deus. Temos que nessa hora decidir de irmos para a casa do Senhor e convidar a visita para nos acompanhar. E se não quiserem, sinto muito, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Embaraço nenhum me impedirá de ver a glória de Deus. Esse negócio de visita. Acontece muito da gente estar saindo para o culto e chega uma visita inesperada. Aquelas visitas, de certa forma, inconveniente, que chega sem avisar, sem um aviso prévio, parece que foram enviadas justamente para tentar atrapalhar a nossa ida ao culto. E nós devemos ser firmes. Por quem quer que seja mãe, pai, tio, sogra, melhor amigo, irmão, a gente chama, fala assim: olha, eu estou saindo agora para a igreja, você quer ir junto? Se a pessoa disser: não, mas é que eu vim te visitar, eu falo assim: olha, agora eu tenho um compromisso muito importante com o meu Deus. Se você quiser vir amanhã, nesse horário aqui, eu vou estar disponível para lhe atender, a gente pode fazer um café, a gente pode conversar, mas agora eu tenho um compromisso, eu não vou faltar nesse compromisso. Quando se trata de Deus, devemos ser mais firmes, não com palavras que possam machucar, mas nós devemos usar aquelas palavras brandas, palavras que não machuquem as pessoas, mas palavras firmes de decisão. É uma decisão que eu tomei. Se você quiser ir comigo, eu lhe levo. Depois a gente sai para lanchar, a gente conversa, mas agora não dá. Neemias estava trabalhando na construção dos muros da cidade quando os servos de Satanás tentam desviá-lo dos seus propósitos, que era de construir os muros da cidade de Jerusalém e pôr as portas. Eles o mandaram chamar e Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Neemias, ele não tratou mal, e olha que era o servo de Satanás, era servo de Satanás. Só que Neemias não tratou eles mal. Neemias, ele negou e disse: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Era uma grande obra que ele estava fazendo, porque era para o Senhor. Tudo que a gente faz para o Senhor é uma grande obra, por mínimo que seja. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu só limpo o banheiro da igreja. É uma grande obra, faça para o Senhor. Mas eu só limpo os bancos, eu só varro aqui. Faça o melhor, é uma grande obra, porque ela é para o Senhor, não é para os homens, é para o Senhor. Sempre que a gente for fazer alguma coisa na igreja, não devemos pensar que é para que o pastor veja, para que alguém veja, nossa, e elogie, fala assim: nossa, irmã, como o banheiro está cheiroso, como a igreja está limpa. Não, devemos sempre limpar, devemos sempre fazer tudo e pensar assim, sentir aquele aroma agradável e falar assim: Senhor, isso aqui é para o Senhor, é para receber o Senhor aqui, é para receber a tua glória. Isso aqui é pequeno
assim, aos meus olhos do que eu poderia fazer ao Senhor, mas nesse momento aqui eu dei o meu melhor para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dar continuação. E não deixe que ninguém, usado pelo diabo, ou até mesmo pessoas que sentimentalmente você esteja envolvido, lhes tire do alvo, lhes deixe ficar embaraçado pelo resto da sua vida. Diga: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não posso me embaraçar. Jesus está voltando, e a quem prefere ficar embaraçado acaba pecando, pois Deus é justo, e ao culpado ele não tem o inocente. Reflita hoje o que tem embaraçado a tua vida e rompa em nome de Jesus, pois todos os obstáculos. A porta do céu é estreita, e há somente aqueles que renunciam entrarão por ela. Pecado e embaraço não entram no reino de Deus. Amém? Amém. Isso é muito importante. A gente reconhecer aonde foi que eu me embaracei. Qual o empecilho, qual o embaraço que está na minha vida, que está me paralisando caminhar com o Senhor Jesus. Eu não lhe conheço e nem sei onde você mora. Se é aqui no Brasil, se é no Japão, se é nos Estados Unidos ou se é na China. Mas a palavra é clara, deixando todo embaraço da sua vida e segue o verdadeiro e único Salvador Jesus. E eu profetizo na sua vida, você que está aí, preso, dentro de um quarto, jogando videogame, sem sair para fora. Eu vejo muitos casos que jovens se trancam dentro do quarto, ali ficam no videogame. Os pais levam comida, levam a roupa, e lá ele fica trancado. Eu não sei qual foi o motivo que levou você a tomar essa decisão, a se embaraçar. Mas eu te digo, arrependa agora e vá para os caminhos do Senhor Jesus, que Ele vai tirar todo esse fardo, todo embaraço que está na sua vida. É só você decidir a quem você quer servir. Então, às vezes a gente diz assim, eu não consigo. Mas quem disse que você está sozinho? Quem disse que não tem alguém muito maior do que isso aí que está te embaraçando? Eu não sei qual é o seu caso, mas é que uma palavra é bem clara. Clama e responde-te. E coisas grandes que você nem imagina vai vir até a sua vida. Amém? E quando você estiver ali dizendo que não consegue, você está duvidando do Todo-Poderoso, que Ele é o único que pode te livrar, lhe tirar desse embaraço. E eu clamo pela sua vida, tá? Em nome de Jesus. Vai cair por terra esse embaraço que está na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E esse problema de embaraço, igual a palavra de Deus fala, é porque nós estamos numa corrida. A gente lendo todo o capítulo de Hebreus, a gente vai ver que é uma corrida, é a corrida do cristão. E muitas vezes, o que mais acontece é o inimigo querer colocar embaraço na nossa vida, porque ele sabendo que a gente está embaraçado, a gente não vai avançar.
a gente vai murmurar, a gente vai muitas vezes até parar. Porque essa palavra é para nós cristãos, tá? Lógico que a palavra é para todos. Mas nós cristãos, nessa caminhada que a gente está seguindo Jesus Cristo para entrar no reino dos céus, é que nós somos mais atacados. É aonde nós somos mais, perseguidos. O inimigo ele bate colocado. E se nós não estivermos firmes na rocha, como diz a palavra de Deus, quando vem a ventania, quando vem o embaraço, o que acontece? A casa cai. E a palavra de Deus até fala que grande é essa queda. Então é terrível. Então, que nós possamos deixar todo esse embaraço. Que nós possamos... vamos supor que você já está embaraçado. No comecinho aqui do vídeo vai ter até um quebra-gelo falando do embaraço e falando como a gente desembaraçar, né? Então tá todo embaraçado. Pensa que ele não vê de linha. Não sei se vocês já viram uma linha que tá toda embaraçada, mas aí o poder entra do Espírito Santo, aquele que nos conduz, aí ele vai nos direcionando. Passa a linha por baixo, depois passa por cima, depois tira esse nó. Quando você vê aquela linha, já está toda de novo completinha, bonitinha, sem nenhum embaraço. É assim que Deus quer fazer na sua vida, como já foi determinado aqui. Glória e como a gente vai já orar, e é assim que vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós trouxemos para vocês esse culto, que a gente sempre faz, assim, em família, e também essa palavra de embaraço, porque a gente observa a vida das pessoas muito embaraçada. A gente observa também porque, como a gente é da igreja, a gente lida com outras pessoas, a gente somos discipuladores, aí, e se embaraçando por pequenas decisões. É outra coisa que você deve atentar. Tem aquela decisão assim, não, isso aqui é só essa decisão, não vai acarretar nada não. Eu só tenho que decidir, vamos supor assim, um jovem, o pai fala assim, não meu filho, não vá sair hoje, não saia de casa hoje. Não pai, mas eu só vou sair com meus amigos até ali na esquina, nós só vamos ficar ali na esquina. Mas aí a decisão dele foi desobedecer. Olha aí o embaraço. Quando chegou lá na esquina, os amigos, entre aspas, estavam fazendo coisa errada. E ele, sem noção, uma pessoa boa até, só que ele tomou a decisão errada, ele só desobedeceu. O pai dele falou naquele dia para ele ficar em casa, mas ele foi. E aí, essa decisão custou até a liberdade dele. Eu já vi isso acontecer. Às vezes a polícia passou, levou ele com os colegas e está ele embaraçado com a justiça. Ou então outras pequenas decisões, sabe? Que no trabalho, às vezes a pessoa está passando por um momento de necessidade terrível. Aí vem aquela proposta no trabalho, pensa aquela proposta, eita, é hoje que eu tiro o pé da lama. Hoje, olha fulano, se você fizer isso, se você assinar esse documento, você vai ganhar, não tem aquele tirão que você está precisando, tem, só que assinar não, é só assinar, não vai acarretar nada não. Mas aí é que dá essa pequena decisão mais na frente, dá um embaraço. Ou então, outras pequenas coisas que eu digo, o gato no relógio de luz, minha energia está vendo tão cara, eu preciso fazer alguma coisa para ela baixar. Eu vou fazer um gato, vou fazer algo aqui de errado, aparentemente não vai arretar nada, não vai diminuir um pouco, mas vai diminuir. Então são pequenas coisas, eu não estou dizendo que nós estamos 100% certos, não existe essa palavra que Deus me fala. A gente está na corrida, mas o que a gente quer deixar com essa palavra aqui de embaraço é para que a cada dia mais a gente vá melhorando, a cada dia mais
nós vamos nos limpando a cada dia mais. Porque a palavra de Deus fala que a cada dia que passar, eu esteja cada vez mais limpo. A palavra de Deus fala que aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Que nem também já foi dito aqui, Jesus está às portas, eis que bato a porta. Ele está esperando alguém abrir, ele está abrindo. Então essa palavra de embaraço, eu estou batendo a porta, tira o embaraço, eu estou batendo a porta, desembaraça sua vida, o que está de errado, tira. Porque aí é bom para quem? Quando eu tiro o embaraço da minha vida, é bom para mim. Sabe por quê? Porque Deus me ama e Ele quer ver eu bem. Ele quer ver eu limpa. Ele quer ver eu na linha reta. Aí Ele fala assim, filha, isso daí vai ser bom para mim? Não, vai ser bom para você. Porque aí as bênçãos que eu estou reservando, que são muitas, 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 eu vou lhe entregar, porque eu vou saber que agora você tem muita responsabilidade com o que eu vou te dar. Então, cada dia Ele vai dando e vai aumentando as bênçãos que Ele está trazendo para nós. Então, é por isso que nós trouxemos essa palavra hoje, para que cada dia mais nós possamos estar nos desembaraçando. Não deixar nem obstáculo na nossa vida, nem uma pedrinha no sapato, nem nada nos tirar do foco. Em nome do Senhor Jesus. Nada pode nos tirar do foco, que é Cristo, autor e consumador de nossa fé. Lá em Hebreus vai falar isso também. Corramos e prossigamos e olhamos para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Só Ele é que pode, sabe, nos ajudar, nos abençoar. Amém? Agora nós vamos fazer a oração da fé, tá? Para que essa palavra se cumpra em nossas vidas aqui, porque nós não somos diferentes de nenhum de vocês. É verdade. Nós estamos aqui, essa palavra é para nós, em primeiro lugar. Eu sempre coloco na minha vida, falo aqui na nossa casa, meu esposo fala, a gente sempre fala essa palavra de embaraço. Porque a gente já fica assim, meu Deus, será que eu vou me embaraçar com essa atitude aqui? A gente coloca a questão diante de Deus, justamente para a gente embaraçar. Porque antes da gente ser cristão, a gente viveu a vida embaraçada. E foi difícil para tirar os nós e deixar ela do jeito que está andando. Por isso que a gente sabe o que a gente está falando. E a gente também lida com pessoas também com embaraço. Aí a gente vai se embaraçando. Por isso que a gente está falando, então nós não somos diferente de vocês, não. Nós estamos na mesma caminhada e você que ainda não está caminhando com Cristo, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua mente e seu coração para que você tome a decisão certa de andar com Ele, pois a salvação ela é real, o reino dos céus é real. E com a pergunta, para onde iremos depois que a gente morrer? Depois que a gente deixar este mundo, a gente tem que ir para o reino dos céus. Então, fica um convite, em nome do Senhor Jesus, você que ainda não é cristão assíduo, ou você que foi falado também aqui, né, de igreja, você que se afastou por algum motivo, está entristecido com a igreja, que você possa voltar para os caminhos do Senhor, com a graça do Senhor Jesus, porque o favor e a graça, a misericórdia dele não é mentira. Ela não tem fim, ela não é mentira. E eu louvo a Deus, agradeço todo dia por essa graça e misericórdia dele não ser mentira na minha vida. Amém? Ora, quer falar mais uma coisa? Inclusive, essa semana veio uma pessoa assim próxima de mim, parente, e veio com uma palavra de embaraço para mim, né? E eu, na mesma hora, eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Antigamente, se eu ouvisse uma palavra daquela, eu ficava triste, eu ficava todo embaraçado.
E eu falei, não, eu não aceito essa palavra para mim. Se você quiser ficar para você, você pode ficar. Agora, para mim, não. E eu conversei com a minha esposa, eu disse, não, fica tranquila. Essa aqui não está no meu coração. Eu não deixei me levar pelas emoções. Por quê? Porque Jesus é maior. Jesus é maior do que todo embaraço. E eu criei na palavra e repreendi, e glória a Deus, não deixei entrar no meu coração essas palavras. Amém? Amém. E assim você faz, não deixa essas palavras aqui. Pensa que a gente se embaraça também por palavras vindas de outras pessoas. A palavra falada de uma maneira errada, né? Jogada, coisas assim, certas, né? Estranhas, coisas difíceis, que vai deixar a gente entristecer. E principalmente de pessoas mais próximas de você. Principalmente. É onde a gente tem que vigiar muito, né? Tanto de fora, mas principalmente aqueles mais próximos, aquele que você até assim considera assim, mas você tem que vigiar e orar. A palavra fala vigiar e orar. Então a gente tem que estar sempre vigiando, sempre policiando, tanto pessoas como a gente mesmo, porque a gente também pode falar palavras que podem embaraçar outras. Então a gente tem que se policiar e policiar todos, né? Amém? Glória a Deus. Oremos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, que entramos em oração para lhe agradecer, o Senhor que está no mais alto céu, nos olhando, nos sondando, pois o Senhor nos sonda, Pai. Ó Deus, que palavra maravilhosa é essa? Palavra, Senhor, que vai ser um divisor de águas, tanto na nossa vida como na vida das pessoas que ouvir ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, nós te glorificamos, porque sabemos o quanto nós éramos embaraçados e o quanto o Senhor nos ajudou a nós desembaraçar o que a gente tinha feito pelas nossas próprias mãos e decisões. E as pessoas, quando recebem do Senhor, sabe, o auxílio, quando recebe do Senhor a direção, fica muito mais fácil, assim como foi conosco, a desembaraçar esses nós, em nome do Senhor Jesus. E Pai grandíssimo, é com muita honra, Pai eterno, que eu falo, sabe, da sua palavra para as pessoas. Hoje, meu Pai, glorificando por sua grande obra que o Senhor fez em nossa vida, que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda há de fazer. E assim também eu determino na vida dessas pessoas, nós determinamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Senhor fará também na vida delas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pois o Senhor quer tirar, sabe, é um prazer para o Senhor tirar a pessoa que está lá na mais profunda sarjeta e transformar ela em pessoas vitoriosas, em pessoas que reinam. Porque o Senhor fez, Pai, estas pessoas, assim como fez a gente, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O Senhor nos fez para dominar, o Senhor nos fez para governar. Oh Deus, como essa palavra é poderosa. Nós, acredite, nós nascemos para governar. Governar em toda circunstância e todas as atitudes de nossa vida. A palavra de Deus fala que o Senhor não nos deu um espírito de temor, de medo. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Então nós temos que ter ousadia na vida para governar tudo em nossa vida. Pois é assim que o Senhor deseja que nós façamos. Pai, eu te louvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, que a sua graça, a sua misericórdia
o seu amor, sabe? Venha e inunde o nosso ser, a nossa vida, para que a gente possa transbordar esse amor, essa graça, essa misericórdia, compaixão na vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno. Senhor, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, acredite no favor de Deus na nossa vida, pois é só o favor de Deus. Nós não merecemos nada, mas esse favor de Deus é maravilhoso. E se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, sabe, essa palavra se lhe ajudou, porque eu acredito, sabe, na fé, eu acredito que a palavra, ela vinda, qualquer palavra que vem do coração de Deus, que Ele passa pra gente passa para qualquer outra pessoa, ela abençoa, ela é abençoadora. Então essa palavra vai lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Vou falar mais uma palavrinha, hoje eu estou falando demais. E vocês aí, façam a mesma coisa, reúna sua família na mesa para ler a palavra, tão gostoso, olha aqui, eu e minha família, é maravilhoso, não tem preço que pague, não tem dinheiro algum que pague essa felicidade aqui, ó, nós unidos, nós lendo a palavra do Senhor, clamando ao Senhor pela nossa vida e pela vida de vocês, tá? E ó, é maravilhoso. Faça o teste que o Senhor Jesus vai abençoar vocês. Amém? Você faz daí e nós faz aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.